Gênesis 36. Mas normalmente vamos fazendo paragens na Bíblia e vendo algumas necessidades. Então já faz algumas semanas que a necessidade tem sido estudar a pessoa de Jesus. Cristo é a mesma palavra que Messias. A Bíblia está escrita em 2 idiomas. No Antigo Testamento está escrito originalmente em hebraico e no Novo Testamento está escrito originalmente em grego. Então a palavra Cristo e Messias é a mesma. Os judeus esperavam pelo Messias. No Novo Testamento vamos ler Cristo. Então o nome Jesus, Cristo, não é um nome como Pedro Falcão. Como é o teu último nome? É Lopes. O nome de Cristo não é como Lucas Lopes. Não era um apelido. Cristo era uma característica. Então é Jesus ou Cristo. Jesus ou Messias. Jesus ou ungido. Então, quando na Antioquia, por primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos, significa que estavam a dizer que eles eram pequenos ungidos. Isso não te faz de nós Deus. Faz de nós dependentes da graça de Deus. Então há uma doutrina muito importante para o cristianismo, que é que Jesus é Deus. Porquê? Porque a única forma de ser salvas a humanidade é através do derramamento de sangue. E durante anos, todos os povos, tribos, civilizações têm por cultura fazer sacrifícios. Mesmo os pagãos, os idólatras, que tu vens do Brasil, sabes, a candomblé, há sempre sacrifícios, rituais. E põem alguns matam uma galinha, alguns metem o tabaco, alguns metem o álcool. Então sempre houve uma aproximação de Deus através daquilo que o homem fazia. E Deus instituiu no Antigo Testamento que era necessário sacrifícios de sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Esse é um versículo literal que está na Bíblia. O que isso quer dizer? Nós somos pecadores. Então, se não há derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Nós podemos ser as pessoas melhores do mundo, fazer as obras mais perfeitas, mas se não há derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então, as boas obras são uma consequência desse derramamento de sangue. Então, no Antigo Testamento, todo esse derramamento de sangue era feito pelo povo judeu, matando os animais. Então, no Antigo Testamento, se o sangue não fosse derramado, não havia perdão de pecados. O povo judeu tinha que ir a Jerusalém, que era lá que tinha o templo, e era lá que se derramavam os pecados. Eles iam, levavam ovelhas, levavam cordeiros, levavam por vezes sacrifícios para apaziguar a Deus, que era uma simples cevada, por exemplo, mas eram rituais instituídos por Deus. Mas tudo isso eram profecias para que Jesus Cristo viesse. Por isso, os seguidores de Jesus Cristo, neste caso João disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Porque todos aqueles cordeiros no Antigo Testamento que eram mortos apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus. E o que é que isso tem a ver com Jesus ser Deus? É simples. Porque se Jesus Cristo fosse um humano como nós, gerado e tivesse a possibilidade de pecar, ele não podia ser a expiação do mundo. Expiação significa pagar pelos nossos pecados. Não podia ser aquele pelo qual nos aproximamos de Deus. Porque era necessário que fosse um sacrifício perfeito. Era necessário que no Cordeiro de Deus não houvesse mancha. Então nenhum homem, nenhum animal, nada na criação podia pagar pelos nossos pecados. Se Jesus Cristo tivesse cometido um único pecado, aquele sacrifício dele na cruz não nos permitia ser salvos. Então, humanamente falando, não existe ninguém que não peque. Biblicamente falando, se Jesus Cristo não pecou, é Deus. Isso é uma conclusão óbvia. Só que existem muitas dificuldades, muitas vezes, em encontrar essas justificações na Bíblia. E nós, na semana passada, tivemos a ver todos os textos proféticos, principalmente no povo judeu, onde podíamos constatar de que o motivo pelo qual os judeus, e tu vais ler isso na Bíblia no Antigo Testamento, queriam matar, e no Novo Testamento, queriam matar Jesus, é porque tinham entendido que ele era Deus. E há características que só pertencem a Deus. Há características em nós que são feitas à imagem e semelhança de Deus. Porque quando Deus lá no Éden disse, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, deu-nos características que há em Deus. Mas há características que só pertencem a Deus, não pertencem a nós. Há características que vamos ler aqui hoje que nós não temos, mas Jesus Cristo tinha. Como homem, Jesus Cristo tinha essas características, então representava daquele
era Deus. Há atributos, assim se pode dizer. Atributos é um termo teológico para descrever o ser de Deus. Não é para descrever capacidades, porque Deus não tem capacidades. Nós temos capacidades. Tu tens capacidade de andar de bicicleta. Tu tens capacidade de nadar. Eu tenho capacidade, imagina, de jogar ténis. Eu tenho capacidade de ser bom em matemática. Isto são capacidades e dons que Deus nos deu. Os atributos fazem parte do ser de Deus. Deus não é um ser independente dos atributos. Deus não é um Deus que tem poder. Não é um Deus que é bom. Ele é poder. Ele é bom. Ele é a fonte de tudo isso. E muitas vezes olhamos para Deus e queremos colocar as características fora dele. Não, tudo vem dele. Ele é a fonte de toda a criação. Nele emana tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que existe. E vamos ler hoje na Bíblia, tudo o que foi criado por ele. Então, ele é. Ele não foi, ele não está sendo, ele não vai ser. Ele é. Então, tudo aquilo que existe é nele. E esses atributos que vamos ver aqui hoje só existem em Deus. Então, se vamos ler na Bíblia que existe em Jesus Cristo, parte do princípio e chegamos à conclusão que Jesus Cristo é Deus. Vamos começar por um muito conhecido. Toda a gente conhece. Vamos começar por ver em João 1, versículo 1 até o 14. Nós pedimos estudar os versículos simplesmente para demonstrar aquilo que eu estou a dizer. Se fossem pessoas que estivessem habituadas à palavra de Deus, os ouvintes aqui, eu simplesmente ia demonstrar a primeira característica que quero demonstrar aqui, que é que Deus é eterno. Ou seja, que em João 1, no versículo 1, vamos perceber que Deus é eterno. É um dos atributos que não pertence a nós, porque a eternidade não é uma palavra futura somente, porque nós vamos ser eternos futuramente, mas a eternidade tem a ver também com o passado. Então há características que vamos ver aqui hoje que são eternas não só para o futuro, mas também para o passado. E a capacidade de ser eterna para o futuro e para o passado só pode pertencer a Deus. Então vamos ver um atributo que é a eternidade de Deus. Mas visto que tu, Lucas, não estás muito habituado à palavra, vamos ler alguns versículos e alguns textos, não só para falar sobre a eternidade, mas também por outros temas que estão aqui, entre aspas, neste texto. Vamos ler. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta palavra aqui, no início era o Verbo, a palavra Verbo é traduzida em outras versões como no início era a palavra, ou no início era o Logos. Como é que diz aí? No começo, aquele que a palavra já existia, e aquele que estava com Deus era Deus. Então, pode ser traduzido, a palavra aqui no original, no grego, é Logos. E há muitas versões, mesmo em português, que não traduzem a palavra Logos, porque a palavra Logos dá ainda mais poder ao que está aqui a falar. Sim. No entanto, algumas põem verbo. Verbo é a ação de Deus. Sim. Outras põem a palavra, porque realmente Jesus Cristo é o cumprimento da palavra. Se nós desglossamos este versículo, pode ficar a dúvida e perceber, mas como é que está a falar de Jesus Cristo? Vamos ler estes versículos todos e chegar ao 14 para perceber que realmente este Logos, este verbo e esta palavra é Jesus. E se reparamos já no versículo 1 diz, no início era o verbo. Este era, a palavra no original em grego está escrito no imperfeito, que indica que já existia. Se eu pudesse traduzir de outra forma, dizia assim, no princípio o verbo já existia. O que é o princípio? O princípio é quando Deus formou os céus e a terra. Quando o Cronos, o tempo, começou a contar tic-tac, dia 1 na terra. Então esse é o princípio. Então o texto está a dizer que no princípio, quando se criou os céus, a terra, os mares e tudo aquilo que neles existe, já existia o verbo. Já era a palavra. Já estava lá presente. E o texto vai demonstrar que Jesus já estava presente na criação. Então este verbo é Jesus, é a palavra diz. No início era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então percebemos de que o verbo, que é Jesus, estava com Deus. Estava lá. Então temos aqui já duas pessoas. Deus, um só, dividido em duas pessoas. E diz, e o verbo era Deus. Não, é muito interessante que a palavra aqui utilizada é a mesma do início do texto. Diz, no princípio era o verbo, e agora diz, e o verbo era Deus. Não diz, e o verbo é Deus. Porque se dissesse, o verbo é Deus, podia induzir assim, como algumas pessoas pensam,
Jesus é Deus, mas foi gerado na criação e agora é em forma de Deus. Há pessoas que pensam isso, mas não. O texto diz de que era Deus. O mesmo verbo, lá no imperfeito, que representava que já existia como Deus no passado. E podes perguntar, mas Pedro, como é que tu me estás a justificar que este princípio era a criação? O texto vai dizer, versículo 2, ele estava no princípio com Deus. E atenção agora no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus Cristo foi o autor da criação. O texto diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, ou seja, se ele não existisse, nada do que foi feito se fez. Vemos aqui não só a característica de Deus como eterno, que já existe em tempos sem fim, como Deus, como Jesus Cristo, como Criador. E nós temos a capacidade de criar coisas a partir de algo já existente. Tudo aquilo que nós criamos, entre aspas, aqui na Terra, em verdade estamos a transformar. Porque nós utilizamos de coisas já existentes para criar. Nós não podemos criar do nada. Nós não podemos agarrar em nada que não existe e fazer algo. E Jesus, do nada, criou tudo isso que existe. É uma palavra que é utilizada no latim que significa ex nihilo, que é do nada fez isto tudo. Então nós não temos essa capacidade. Então se Jesus, do nada, e criou os céus, a terra, os mares, o universo, as estrelas, as constelações, o sol que se levanta, as naturezas, os frutos, os animais, as baleias, os mares, etc., do nada criou. Essa capacidade de Criador só pode ser feita, ser dada a Deus. Versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Apresenta-se aqui como a vida. 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ele. Vemos aqui Jesus como o Todo-Poderoso. Muitas vezes apresenta-se ao diabo, às circunstâncias, à adversidade, à doença, às trevas, ao medo como algo imbatível. Está aqui escrito de que as trevas não prevalecem contra ele. Jesus Cristo tem o poder sobre tudo e todos. Aqui, entre aspas, podemos estar a ver também Jesus Cristo como o Todo-Poderoso. 6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este João que aparece aqui é João Batista. João Batista foi o último profeta antes de Jesus Cristo. João Batista apresentava-se como aquele que vinha preparar o caminho para Jesus. Então, profecia, profeta, significa que ele anuncia algo que vai acontecer no futuro. E o último profeta foi João. E João anunciou que Jesus Cristo viria à Terra. Então João, enviado por Deus, diz no 7, ele veio como testemunha testificar a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele, da luz. Ele não era a luz, João, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo o homem. Então o mundo estava em trevas. Porquê? Não havia salvação no passado, havia, mas era necessário que Jesus Cristo realmente morresse para que essa luz brotasse em nós. Versículo 10. O Verbo, que é Jesus, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, repete a mesma ideia, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, Jesus foi rejeitado, foi levado à cruz. Agora o texto fundamenta. Veio para os seus e os seus não o receberam. O que significa isso? Jesus Cristo era judeu e veio pelo seu povo. E o seu povo não o recebeu, rejeitou e preferiu Barrabás do que Jesus Cristo e ele foi crucificado. Era necessário que ele morresse para que a salvação nos chegasse, mas o seu povo o rejeitou. Versículo 12. Atenção a isto. Mas a todos quanto receberam, ou seja, qualquer pessoa que receber a quem? Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que creem em Jesus, Jesus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então vemos aqui o poder
de Jesus Cristo em dizer quem é e quem não é. Quem pode ser levado a Deus. Então, se em Jesus existe o poder e a autoridade de nos levar a Deus, significa que Ele é Deus. Aquilo que estamos a estudar. Levá-lo a Deus. Então, realmente, Jesus preenche todas essas lacunas que existem na nossa criação, mas, além disso, leva-nos até ao Pai. Leva-nos até ao conhecimento supremo de Deus. E o texto diz, todos aqueles que creem no seu nome. E parece, se nós só lêssemos o versículo 12, que a força para acreditar em Jesus estava em nós. Repara, releia o versículo 12 outra vez. Porém, alguns que creram nele e receberam, a este ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. Ok, então vemos aqui de que todos quanto receberam, como se fôssemos nós que abríssemos uma porta, não é? Sim. Como se agora Jesus batesse à porta e eu abrisse a porta. E muitas das vezes há pessoas que pensam que aceitarem Jesus ou aceitar a Jesus é algo que dependesse de nós. Mas não, isso não é verdade, Lucas. Porque se a salvação dependesse 0,01% de nós, nós iríamos perdê-la. Então todo o ato da salvação é um ato divino e é Deus que trabalha em nós. Quer ver a justificação? Ora, no versículo 13 e 14 fundamenta. Os quais, quem é que são esses quais? Aqueles que realmente creem em Deus. Não nasceram de sangue, nem de vontade da carne, nem de vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então o versículo 14 fundamenta de que o Verbo, que está a falar no versículo 1, é Jesus Cristo, porque diz, o Verbo se fez carne. Quem se fez carne? Jesus. E habitou entre nós, cheio da graça e da verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Lá em um texto bastante conhecido, o mais conhecido mundialmente, que é João 3,16, diz que de tal maneira amou Deus ao mundo que entregou o seu Filho unigênito. Então este unigênito é Jesus. Então percebemos no versículo 14 de que o Verbo que está a falar no versículo 1 é Jesus Cristo. E no 13, demonstra claramente a Bíblia de que a salvação não é um nascimento humano, mas é um nascimento divino. Então vemos aqui de que não é uma decisão nossa. E mesmo em relação ao nascimento de um pai, de um filho humano, os pais podem tentar e Deus pode não deixar. Então vemos aqui de que não é eu vou aceitar a Jesus. Não é eu vou abrir o meu coração a Jesus. Isso é um caminho que responde à ação de Deus em nós. Quando Deus começa a trabalhar em alguém, vai obrigá-lo a responder dessa forma. Por isso, aqui é uma grande diferença entre as religiões e a verdade. As religiões obrigam o homem a mudar de vida. A fazer isto e a fazer aquilo. As religiões obrigam alguém a tomar decisões. As religiões obrigam a aproximar-nos de Deus através das nossas obras. A verdade é uma. Quando Deus começa a trabalhar em alguém, através do Espírito Santo, Ele vai nos obrigar a fazer isso. E nós já não vamos fazê-lo para ganhar os méritos de Deus, vamos fazê-lo porque entendemos que somos pecadores, que somos miseráveis, que merecemos o inferno e clamamos a Deus por um Salvador. E damos a Ele a glória porque Jesus morreu na cruz. Há uma grande diferença entre fazer coisas para agradar a Deus, para ganhar a salvação, e fazer as coisas porque Deus nos salvou e por graça nos deu a salvação. É muito diferente, parece igual, mas há uma diferença muito grande. No meio está a cruz. Existem aqueles que fazem algo para alcançar a cruz e há aqueles que foram alcançados pela cruz e agora trabalham de acordo com essa verdade. Não estamos a fazer nada por mérito, estamos a fazer isso para honrar, glorificar e para dar a conhecer o nome de Deus. Não estou a fazer isso para que eu mereça a salvação, estou a fazer isso porque entendi o quão desgraçado eu era, a graça da cruz que Deus nos deu e quero dar isso a outros. É como se alguém descobre algo maravilhoso e quer dá-lo. Então quando alguém é chato e fala do Evangelho, insiste com o Evangelho às pessoas, é porque entendeu as maravilhas de Deus e quer dá-las de graça. E sabe também de que por mais que esteja 2 horas, eu esteja 2 horas contigo, Lucas, a falar e de repente eu não vou poder transformar. Porque diz aqui no versículo 13 de que esse nascimento é sobrenatural e só Deus o pode dar. Não é feito de sangue nem de vontade humana. É algo que vem da vontade de Deus. Então nós aqui
Não insistimos para que as pessoas mudem. Porque se as pessoas não estão a mudar é porque ainda não conheceram a Deus. Insistimos para que as pessoas conheçam a Deus. E se conhecerem a Deus, Deus vai mudá-los. Há uma grande diferença entre homens a mudar homens e entre Deus a mudar homens. Quando Deus muda, os resultados aparecem. Quando os homens quando os homens querem mudar, existe frustração, contendas, religião, e não passamos do grupo de amigos que se encontram para beber uns cafezinhos, comer umas bolachinhas e dar uns passeios pelo jardim. No final de contas, podemos passar um bom momento, ler a palavra, orar, mas depois, quando Jesus Cristo voltar, haverá separação, porque esse nascimento foi feito por uma religião ou por um grupo de amigos, porque nos sentimos bem ou confortáveis, ou porque estava lá para nos ajudar nos momentos de dor ou sofrimento, ou estava lá para se rir connosco nos momentos de alegria, ou estava lá para suprir uma necessidade financeira. Mas o que isso importa se tudo isso não for feito para a glória de Deus? Então, aqueles que se reúnem para estudar a palavra, para contemplar a Deus, é porque têm uma certeza que estão aqui como peregrinos e estrangeiros, estão aqui de passagem simplesmente para glorificar o nome de Deus e viver eternamente nos céus. E esse nascimento é sobrenatural. Nenhum homem tem um poder sobre a salvação. Se eu tivesse o poder sobre a salvação, daria a outros. Mas só Deus pode dar. Então, como é que nós reagimos a isto? Pregamos o Evangelho, falamos sobre Jesus, oramos e descansamos em Deus. Essa é a mensagem da salvação. Então percebemos aqui no versículo 1 que Deus é eterno, ou melhor, que Jesus é eterno, que Jesus é Criador e que Jesus é todo-poderoso. Vamos continuar no eterno. Vamos agora a Hebreus 13, versículo 8, dos meus favoritos. Hebreus, em relação ao eterno, este aqui é indiscutível. Não vamos estar a contextualizar todos os versículos, mas vamos ler direto os versículos que falam sobre o tema, senão iremos passar muito tempo. Então, no Hebreus 13, versículo 8, que está a falar de Jesus Cristo, depois em casa podes ler o contexto, diz no versículo 8 o seguinte: Jesus Cristo, que não há dúvidas que está a falar dele, ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Pergunta, nós somos o mesmo ontem, hoje e amanhã? Não. Nós adquirimos conhecimento, nós pecamos, nós formamo-nos, nós alegramo-nos, nós entristecemos-nos. Se nós acordamos hoje com uma dor de cabeça, já não vamos trabalhar da mesma forma. Se o chefe nos chama a atenção, dentro de nós nasce uma raiz de amargura ou de frustração. Se o chefe nos dá um elogio, pensamos que somos os melhores trabalhadores do mundo. Se nos chateamos com a mulher pela manhã, já passamos o dia em angústia. Se recebemos um dinheiro extra, ficamos felizes. Se nos faltam 10 euros na conta, ficamos entristecidos. Se estamos fora do nosso país e temos saudades das famílias, por vezes mudamos. O texto está a dizer o quê? Que Jesus não muda. E além disso, também está a falar da sua eternidade, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E para sempre Ele é igual a ontem. Além de ser eterno, é imutável. Então Jesus Cristo, com estas características, é o mesmo, estamos a dizer, de que Ele é Deus. Isso pode parecer muito óbvio, mas a maior parte dos cristãos não conseguem demonstrar com a Bíblia que Jesus Cristo é Deus. Citam, sabem, mas é muito difícil dizer. E esta característica de eterno só pertence a Deus e aqui não deixa dúvidas de que Ele é eterno. Em Isaías 9:6, lemos na semana passada e vamos voltar a reler hoje. Antigo Testamento, Isaías, capítulo 9, versículo 6. Que fala sobre a eternidade de Jesus Cristo. Isaías é considerado o quinto evangelho para algumas pessoas. O que isso quer dizer? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são o testemunho de que Jesus Cristo viveu aqui na terra e morreu na cruz. Isaías é o livro no Antigo Testamento, talvez que mais claramente fala de que Jesus Cristo viria. E este texto é escrito 700 anos antes de Jesus Cristo vir à Terra. Isaías tem profecias claras
sobre o nascimento de Jesus, sobre onde ele iria nascer, sobre como iria nascer, etc. E um dos textos bastante conhecidos para falar sobre características de Jesus que só existem em Deus é este aqui, que é Isaías 9, versículo 6. Diz o seguinte, em relação a ser eterno: porque um filho nos nasceu, um filho se nos deu. Isto é uma profecia de que Jesus iria nascer. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe de Paz. Pai da Eternidade. Então vemos aqui de que esse filho que iria nascer, que era Jesus Cristo, é Pai da Eternidade. Sobre ele está o domínio da eternidade. Ele já existe no passado, no presente e no futuro. Jesus Cristo tem a característica de ser eterno. Este texto não deixa dúvidas. Percebemos aqui a eternidade em Jesus. Há outras características que encontramos, como por exemplo maravilhoso. E é muito interessante este nome aqui, maravilhoso. Vocês não precisam de ir, eu procuro este texto, porque no Antigo Testamento, em Juízes 3, nasceu um homem bastante conhecido, chamado Sansão. Conhece a história de Sansão? Muitas pessoas conhecem a história de Sansão. E Sansão nasceu e foi-lhe apresentado um anjo para dizer aos pais de Sansão que ele ia nascer. E quando o anjo apareceu aos pais de Sansão, eles perguntou Moá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprisse a palavra te honremos. Respondeu o anjo do Senhor e lhe disse: porque perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso. Então foi dito aos pais de Sansão de que o nome daquela pessoa que apareceu ali era maravilhoso. E muitas vezes no Antigo Testamento esta linguagem do anjo do Senhor é atribuída a Jesus Cristo, como por exemplo no profeta Daniel, etc., como o Filho do Homem. Outras características são dadas a Jesus Cristo. Podemos estar a pensar: mas Pedro, como é que este texto aqui está a dizer que o anjo que é maravilhoso é Deus? A própria Bíblia responde-nos claramente mais à frente, quando diz assim em Juízes 3, versículo 21: nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Atenção a isso. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos Deus. Certamente morreremos, porque vimos Deus. E esse anjo que lhe apareceu dizia que se chamava Maravilhoso. E este texto que lemos em Isaías diz que o menino que ia nascer é maravilhoso. Então vemos aqui que no Antigo Testamento a manifestação física de Deus já era Jesus Cristo, eterno. Jesus não nasceu no ano zero. Jesus é eterno. Manifestou-se em carne. O Verbo se fez carne, como lemos. Mas ele é eterno, tal como o Pai. Outro texto que fala sobre a eternidade de Jesus Cristo. Miqueias 5, versículo 2. Miqueias era um profeta, considerado um dos profetas menores. Mais uma profecia que falava sobre o nascimento de Jesus. Que diz assim: e tu, Belém de Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então gostava a dizer de que em Belém iria nascer o rei de Israel. E este rei de Israel que iria nascer existe desde os tempos antigos. Quais tempos antigos? Podem perguntar. Desde Gênesis? Não. Desde a eternidade. Então está aqui a dizer de que aquele que iria nascer em Belém é eterno. E podemos perguntar-nos assim: mas Pedro, como é que tu me justificas de que esta profecia de Miqueias está a falar sobre Jesus Cristo? Podia ser outra pessoa qualquer. Mateus 2. É muito bonito estudar a palavra de Deus.
No Antigo Testamento existem 300 profecias que se cumpriram na vida de Jesus Cristo, simplesmente no ministério aqui na Terra. E esta é uma delas. Vejam bem o que diz a palavra de Deus. Mateus 2. Tendo Jesus nascido onde? Em Belém. Tal como lemos. Da Judeia. Em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntarem: onde está o recém-nascido? Quem? Rei dos judeus, como dizia a profecia. Porque vimos a estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando os príncipes, sacerdotes, os escribas do povo, indagavam deles onde Cristo deveria nascer. 5, atenção, em Belém da Judeia. Responderam a eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Então os magos responderam de que o Cristo, o Rei dos Judeus, o Salvador, tinha que nascer em Belém da Judeia. E agora diz ele, como está escrito através do profeta. E no versículo 6 vai citar exatamente o texto que está lá em Miqueias. Diz o seguinte: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os príncipes de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo em Israel. Então vemos aqui, os sacerdotes citaram o texto de Miqueias e aqueles magos que vinham do Oriente vinham procurar esta profecia. Isto é muito importante. Porquê? Porque aparentemente, isto é muito lógico se nós estivermos a ler. Mas há aqui algo muito, muito importante para nós. Porquê? Porque aqueles magos que vinham do Oriente, muitas vezes são representados pelos 3 reis magos. Não é verdade, isso não é assim. Eram pessoas que vinham da Babilónia. E na Babilónia era uma das terras mais pagãs, mais idólatras que existia na zona. Só que houve um homem chamado Daniel e outros 3 homens que viveram na Babilónia. E os judeus tiveram escravos na Babilónia. Então lá na Babilónia, talvez tenham sido deixados textos da Bíblia, ou aqueles homens foram educados através de Daniel ou de outros judeus, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que anos mais tarde tinham estado lá. Então o povo foi levado para o cativeiro, 700 anos antes de Jesus Cristo, mais ou menos, e ali tiveram escravos, e ali deixaram a profecia. E agora, séculos depois, vêm os magos lá do Oriente à procura dessa profecia, e ela se cumpre. Então vemos aqui de que aquele texto de Miqueias, que dizia que Jesus Cristo, ou melhor, que o bebé queria nascer, que o menino queria nascer em Belém, era eterno, vemos aqui no texto de Mateus que se cumpriu em Jesus. Então não há dúvidas de que aquele texto de Miqueias estava a falar sobre aquele bebé que iria nascer, que é todo-poderoso e que é o próprio Deus na terra. Então se ele é eterno, se ele tem características de ser o mesmo ontem, hoje e amanhã, ele tem que ser também omnipotente. O que é que isso quer dizer? Que todo o poder está nele, de que ele é o Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, não precisam procurar lá em Gênesis 17, pela primeira vez Deus se manifesta dessa forma. Uma característica dada por ele, encontramos em Gênesis 17. Diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, estamos no versículo 17, estamos no capítulo 17, do primeiro livro da Bíblia, do livro de Gênesis, e Deus aparece a Abraão e manifesta-se como o Todo-Poderoso. No final da Bíblia, também não precisam de ir, lá em Apocalipse, já lemos na semana passada, Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 8, lemos esta característica dada a Jesus Cristo, quando diz assim: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Esta mesma linguagem vamos encontrar mais à frente em Apocalipse 23, no versículo 13. Ou seja, características
manifestadas no Antigo Testamento como sendo o Todo-Poderoso, encontradas em Jesus Cristo. E podemos ler alguns textos na Bíblia onde vemos que o poder está totalmente entregue a Deus, a Jesus, como por exemplo Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, foi-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ou seja, não existe nada, nem da criação feita no céu, celestial, eterna, nem na terra, que Jesus não tenha toda a autoridade, não tenha todo o poder. Este texto de Mateus 28, versículo 18, vamos lê-lo mais à frente para tirar aqui algumas coisas interessantes. Mas agora vamos a Efésios 1, versículo 21. Jesus como omnipotente. Exerceu ele em Cristo, suscitando-os dentre os mortos e fazendo-os sentando à sua direita nos lugares celestiais. Atenção agora. Acima de todo o principado, toda a potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Então percebemos aqui de que Jesus Cristo está acima de todo o poder, de toda a autoridade, de todo o domínio. É como se nós pudéssemos o exemplo agora. Aqui na Terra, quem domina, vamos pensar assim, é o Primeiro-Ministro, aqui em Portugal. Em cima do Primeiro-Ministro está o Presidente. E espiritualizamos, podemos dizer de que acima do Primeiro-Ministro, do Presidente, está Satanás, porque Deus diz de que o mundo está sob o domínio de Satanás. Mas aqui está escrito de que todo o poder, toda a potestade, Jesus Cristo, está acima deles todos. Jesus Cristo é omnipotente. Tem um poder acima de todos aqueles que existem aqui na Terra. Não só neste tempo presente, neste século, mas também no vindouro, ou seja, mas também no céu. Ele tem a total omnipotência. Outra característica, se Ele é eterno, se Ele tem todo o poder, Ele tem que estar em todos os lugares com todas as suas características. O que isso representa? Ser omnipresente. Omnipresente é uma característica que só pertence a Deus. Porquê? Omnipresente significa alguém que está em todos os lados com todas as suas características. Podemos pensar, mas eu posso ser omnipresente. De que forma? Por exemplo, se mete um ecrã gigante em todas as cidades do mundo e aqui em Portugal faço uma live e essa live é transmitida a todo o mundo. Posso estar a ser omnipresente? Não. Porquê? Porque ser omnipresente significa que tu estás em todos os lugares com todas as tuas características. Eu posso estar, por exemplo, aqui e no Japão e o mesmo que faço aqui, faço no Japão. E Jesus Cristo tem características que só pertencem a Deus, que é ser omnipresente. Nenhum ser humano, nada do criado, nada do gerado pode ser omnipresente. Essa característica só pertence a Deus. E vamos ver aqui, em alguns textos, de que Jesus é omnipresente. Continuamos em Mateus 18, versículo 20. Voltamos atrás. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Este texto é muito mal utilizado, porque muitas das vezes é utilizado para justificar o que nós estamos a fazer aqui. Ou seja, 2 ou 3 reunidos e Deus está. É verdade que Deus está, mas esses 2 ou 3 reunidos não pode ser desculpa, como por exemplo, as pessoas estarem em casa, tu reúnes com a tua mulher e dizes, eu não vou à igreja porque quando estão 2 ou 3 reunidos, Deus está aí. Este texto não quer dizer isto. Este texto dos 2 ou 3 reunidos está a falar sobre a disciplina da igreja. No contexto está a falar sobre quando existe alguém que está em pecado, alguém que não está a viver de acordo com as regras de Deus e se reúnem 2 ou 3 para tomar uma decisão, Deus diz que está aí presente no meio da igreja para chamar a atenção daquele que está a viver em pecado. Pois em casa podes ler o contexto. Mas de qualquer forma, independentemente que seja sobre a disciplina ou sobre o culto, o que está aqui a dizer é que, seja aqui, seja na China,
seja no Japão, seja na Suíça, seja no Brasil, se estiverem aí reunidos em nome de Deus, Ele vai estar lá. Então aqui agora, hoje, no Porto, em 2024, nós estamos aqui reunidos. E se alguém está reunido noutro país qualquer, ou noutra cidade qualquer, ou noutro bairro qualquer, Deus vai estar aí também. Então esta característica é uma característica de omnipresença. E só pertence a Deus, porque esta capacidade é uma capacidade de tomar decisões. Essa mesma característica de omnipresença encontramos num texto que lemos há pouco, em Mateus 28, versículo 20. E vamos ler a partir do versículo 18 para contextualizar. Vamos ler o 18, o 19 e o 20 e vamos estar aqui a estudar este texto há algum tempo. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Seja, todo o poder. E agora diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atenção agora ao 20, para justificar a omnipresença. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Então Jesus estava literalmente a citar este texto no presente e estava a dizer de que iria estar com eles todos os dias até à consumação dos séculos. Pergunta: os ouvintes deste texto morreram já? O que ele está a querer dizer aqui? De que esta grande comissão, como põe o título, é o nome teológico, é a missão de que Jesus deu àqueles que nascem de novo. Podemos falhar em muitas coisas, mas há uma missão que não podemos falhar, que é esta. Porque esta foi a missão principal que Deus nos deu, que é convertermos e depois de nos convertermos, fazer discípulos. E muitas das vezes nós colocamos o poder de fazer discípulos em nós. Eu vou sair, eu vou evangelizar, eu vou pregar, eu vou ensinar, eu vou orar. Mas se nós reparamos, esta grande comissão tem duas características muito importantes, que é o poder total de Deus, que encontramos no versículo 18, toda a autoridade, o Deus Todo-Poderoso vai estar lá, e no versículo 20, também a sua omnipresença. Por outras palavras, quando nós saímos como mendigos para entregar o pão da vida, que é Jesus, a outros mendigos, não somos nós que temos o poder, é Ele, porque escrito está: todo o poder me foi dado. E quando nós estamos aí presentes, o omnipresente está lá, que é Jesus Cristo. Em outras palavras, nós estamos simplesmente a representar algo que Deus está a fazer. Então, quando nós falamos, evangelizamos, é o poder de Deus que está ali e é a presença de Deus que está ali. Porque Ele disse: estarei com vocês até o consumar dos tempos. Seja esses 12 apóstolos que pregaram, sejam aqueles que pregam hoje aqui em Portugal, 2024, Deus está aí. Isto é muito importante, porque muitas vezes colocamos o peso em nós. Colocamos o peso naquilo em que nós fazemos. Mas é Jesus Cristo que está lá. E costuma-se utilizar o clichê do versículo 19, ide, como se fosse algo ide, e Deus vai fazer o resto. Mas a força do texto não está no ide. O imperativo, a força, a ideia principal deste texto no versículo 19 é ide, portanto, agora está aqui a força, fazei discípulos de todas as nações. A força também não está em batizar. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A força está no fazer discípulos. Isto é muito importante. Fazer discípulos. Trazendo à nossa mente a visão terrenal, há muitos pais que querem ter filhos e põem muita força em ser pais. Há pessoas que não conseguem e tentam e desgastam sua força em ter filhos. Mas depois, quando têm esse filho, não sabem cuidar dele. Não sabem educá-lo, não sabem discipliná-lo, não sabem conduzi-lo. Pois muitas das vezes a má educação de um pai para com o filho gera um filho em maus caminhos. E enquanto aquela criança for menor, pode-se demandar na lei terrestre àqueles pais a má educação. Os pais vão pagar pelos erros dos filhos.
Se um filho menor de idade, se uma criança comete um roubo, não vão pedir o dinheiro ao filho, vão pedir o dinheiro aos pais. Se aquela criança se porta mal na escola, por mais que vão divertir o filho, vão chamar os pais à escola e vão chamar a atenção dos pais. Só que vai chegar uma altura naquela vida que vai ser maior de idade. Se aquele rapaz que agora tem 18, 19 ou 20 anos cometer um erro, não vão chamar os pais. Podem dizer que os pais não o educaram bem, mas por mais que aquele homem agora vá a tribunal e diga ao juiz: é que os meus pais educaram-me mal. É que os meus pais não me ensinaram os caminhos corretos. Vocês acham que isso vai ser tido em conta para um juiz se aquele adulto assassinou alguém? Não. Quem vai ser condenado vai ser ele. Por outras palavras, quando alguém nasce de novo, quando alguém está a ser nascido de novo através de Deus, os seres humanos vão fazer deles discípulo e vão-lhe dar leite espiritual, como diz na Bíblia. E vão-lhes ensinar a ler a Bíblia. Vão-lhes ensinar quem é Cristo. Vão-lhes ensinar o fundamento, a rocha que é Jesus. E o bom ensino do maestro, qual é que é o sucesso do maestro? É quando aquele discípulo que está a ser gerado começa a caminhar. Isso começa a não a parecer com um pastor, não a se parecer com um maestro terrenal, mas começa-se a parecer com Cristo. Esse é o sucesso do maestro. Quando alguém está a formar num discípulo, quando alguém se está a esforçar num discipulado para que aquela pessoa se pareça com Cristo. E nós sabemos que a tarefa de ser pai terrenal, ou até mesmo tu, Lucas, que cuidas de idosos, um idoso muitas vezes parece com uma criança. Não sei se tens que dar banho ou mudar uma fralda, mas numa criança tem que se fazer isso. Muitas vezes um idoso não pode caminhar sozinho, temos que agarrar-lhe pela mão. Uma criança é assim. A criação de um pai para com um filho, muitas vezes vai ter que ter esse cheiro a fezes. Vai ter que levantar-se durante a noite para cuidar. E esse início da criação do discípulo muitas vezes vai ser assim. Vamos ter que cheirar as más decisões. Vamos ter que estar no momento da dúvida e incerteza. Mas a boa formação desse discípulo vai fazer com que ele se pareça com Jesus e deixe de ser uma carga e comece a ser um adorador. Isto é muito interessante, porque muitas das vezes as pessoas dizem: é que eu não fui bem ensinado, é que naquela igreja não me educaram bem. É verdade, mas quando uma pessoa morrer, não vai poder dizer a Deus que a culpa foi daquele pastor ou daquela igreja, porque Deus vai-nos responsabilizar individualmente pelas nossas decisões. Por mais que aquela igreja, que aquele maestro, que aquele discipulador não nos ensine tal e qual como é a palavra, a nossa responsabilidade é esquadrinhar, porque diz a palavra de Deus que a obra que Deus começou, isto é um versículo literal, Ele mesmo a vai aperfeiçoar. Ele é o autor e o consumador da fé. Em outras palavras, Deus, na grande comissão, quando nós falamos do Evangelho, sela-nos com o poder do Espírito Santo e tem que nascer em nós a vontade de o conhecer, de intimar com Ele, de estar com Ele, de passar tempo para o conhecer. E não podemos nunca dizer: a culpa foi deste maestro. Os maestros vão ser julgados. Aqueles que ensinaram vão ser julgados. Mas nós não podemos colocar o peso neles, porque a salvação é individual. E vamos ser julgados pelas nossas obras. Mas Deus nos livre, quando estamos a ensinar, não ensinar todo o conselho de Deus, como dizia Paulo. Então a missão de uma pessoa que ensina é apresentar a Deus tal como Ele é. Porque muitas pessoas dizem: Deus é amor, e é. E ficam só pelo amor, mas esquecem-se de apresentar a justiça de Deus. E Deus é justo. E Deus não pode perdoar o pecador. A única forma de perdoar é através de Jesus. E aquele que peca e não se arrepende será julgado eternamente no inferno. Deus não pode compactuar com o pecado. Então, nós devemos clamar para que nesta vida, a coisa mais importante para um cristão, podemos ter sucessos, podemos ter conquistas, podemos ter vitórias pessoais. Deus é bom e para sempre é a sua misericórdia. Deus cuida. Mas aquele que é nascido de novo tem uma forma de saber. Porque é verdade que é muito bonito um casamento.
encontrarmos a mulher da nossa vida e alguém que segue a Deus. Maravilhoso. É verdade. Não há nada mais belo do que ver alguém nascer fisicamente e da barriga de uma mulher poder ver um bebê que nasce. É lindo um pai ter um filho. Mas aquele que é cristão, a maior alegria não é ver um filho nascer fisicamente, é ver um filho nascer espiritualmente. Porque nos adianta passar 80 anos com um filho, se depois esse filho vai para o inferno. Vamos ter que bater palmas a Deus se o julgar. Então a nossa alegria é ver esse filho nascer de novo. Então não existe maior alegria para um cristão na terra do que ver alguém nascer de novo. Quando nós evangelizamos e alguém responde positivamente à mensagem do Evangelho, não ficamos felizes porque ele me entendeu, ficamos felizes porque ele nasceu de novo e quer seguir a Deus. E aquele que é nascido de novo, não existe maior alegria do que essa. E se na terra existe maior alegria do que ver alguém nascer de novo, ainda não entendemos a mensagem do Evangelho. Porque nada mais belo do que ver uma alma se arrepender dos seus pecados e querer seguir a Jesus. Não existe algo maior do que isso. No Antigo Testamento havia uma mulher que era estéril. O nome dela era Raquel. Não podia gerar filhos no seu ventre. E chamou o seu marido e disse: dá-me filhos, senão morro. Literalmente disse isso ao seu marido. E o seu marido repreendeu-a, chamou a atenção e disse: não está em mim o poder de ser Deus e gerar filhos no teu ventre. Houve homens de Deus que viveram nas épocas passadas, que não estão na Bíblia, que muitas vezes citaram esses versículos. Um deles foi John Knox, que vivia na Escócia. A rainha da Escócia dizia que temia mais as orações de John Knox do que todo o exército inglês. E esse John Knox dizia a Deus em oração: Deus, dá-me as almas da Escócia se não morro. Muitas vezes nós desgastamos: Senhor, dá-me um filho se não morro, quando o ânsia e o desejo é: Senhor, dá-me filhos espirituais se não morro. E houve um homem chamado David Brainerd, que é muito apreciado por mim enquanto homem. Não é que tenha qualquer idolatria sobre ele ou desejo de ser igual a ele, porque desejo ser igual a Jesus Cristo. Mas nos meus primeiros anos de fé, foi-me dado a conhecer, pude ler algumas coisas sobre ele. Ele morreu jovem. Morreu por volta dos 27, 29 anos, com uma doença, tuberculose. Ele evangelizou aos índios Cherokee, lá na América. E houve uma grande conversão durante os índios. Houve um avivamento muito grande. Esse homem estava prometido em casamento, mas nunca se chegou a casar. Penso que morreu antes de se casar. E havia um anseio dentro dele. Era um homem de oração e queria gerar filhos. E temos aqui um texto citado por uma pessoa que viu a vida de David Brainerd. Diz o seguinte: inúmeras vezes ouvi descer as escadas e de manhã, após haver passado várias horas em oração, com os olhos inchados de tanto orar, não demorava a fazer alusão ao motivo da ansiedade, dizendo, e agora o autor do texto cita as palavras de David Brainerd. David Brainerd dizia o seguinte: sou um homem de coração partido. Sim, é verdade, sou um homem infeliz. E nós muitas vezes chegamos a esta conclusão: sou um homem infeliz. E a pergunta é: somos infelizes porquê? E a pergunta que podemos estar a fazer: David Brainerd era infeliz porquê? Escutem a oração dele. Sou um homem infeliz. Não por mim mesmo, mas por causa dos outros. E a pergunta que eu faço a nós: quando é que nós somos infelizes por causa dos outros? Quando é que nós somos infelizes, não por algo próprio, mas por causa de algo que está acontecendo aos outros? E podemos estar a pensar assim: ele era infeliz por causa dos outros, porque os outros lhes faziam mal. Não, atenção a isso. Não por mim mesmo, mas por causa dos outros. Deus me deu tal visão do valor imenso das almas que não sou capaz de viver se elas não tiverem sendo salvas. E atenção: dá-me almas, pois de outro modo morrerei. Aquela mulher no Antigo Testamento clamava por um filho, se não morria. Este homem dizia: Deus, dá-me almas, senão morrerei. Realmente esse homem morreu detrás das almas.
Dizia-se que cavalgava horas sem fio no seu cavalo a evangelizar e chegava ao ponto de vomitar bocados de carne. E no final de contas, houve um avivamento no meio dos índios Cherokee. A pergunta que eu faço é: quando é que nós temos esse clamor dentro? Quando é que realmente brota em nós esse clamor de passar horas a orar, não simplesmente pela nossa transformação, não simplesmente pela nossa conversão, mas pela conversão de outros? Pelo desejo de que as almas sejam salvas. E só nasce em nós esse desejo verdadeiro quando realmente entendermos quem Deus é, a nossa condição caída, o nosso destino eterno, a graça do Evangelho do céu e que pessoas precisam ser salvas. E muitas vezes queremos que essa salvação chegue a mulheres, a filhos, a primos, a pais, a vizinhos, mas não existe em nós esse clamor. Então que Deus nos dê consciência, tal como deu a David Brenner, e nos dê a clareza de que Ele está lá, como diz no texto de Mateus, como Todo-Poderoso, e está lá omnipresente. E não só está lá omnipresente, mas também omnisciente, porque neste texto podemos ver que Ele sabe tudo. Sabe o que se vai passar nos séculos futuros. E a omnisciência é uma característica também só pertence a Deus. Vamos só ver mais 2 atributos e terminamos. O penúltimo é omnisciência. O que é omnisciência? Significa que tudo sabe. E realmente nós podemos ser omnipresentes, entre aspas, no exemplo que eu pus, em estar a fazer uma live e ser transmitida no mundo, mas não podemos ser omniscientes. O que é que isso significa? Pode estar o meu rosto e as minhas palavras a serem transmitidas na China, mas eu na China não conheço o coração dos ouvintes. Não consigo ler a mente dos ouvintes. E Jesus Cristo tem essa capacidade. E a Bíblia fala dele como omnisciente. João, capítulo 1, versículo 43. Vamos só ler o versículo-chave que fala sobre isso. Contextualiza o versículo. Natanael foi chamado, através do seguidor de Jesus Cristo, para dizer que tinha encontrado o Messias. Então Natanael vem a Jesus Cristo e diz assim um versículo 48. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Se nós percebemos no texto, Jesus Cristo tinha vindo de uma região até a Galileia. Ele não tinha visto fisicamente a Natanael. Mas está-lhe a dizer que quando Natanael estava debaixo da figueira, Jesus o viu. Estava lá com omnipresença e omnisciência. Esta linguagem debaixo da figueira era utilizada quando os judeus normalmente estavam em meditação a falar com Deus. Noutras palavras, Jesus Cristo estava a dizer: eu estava lá quando clamavas por mim. Eu sabia que tu estavas lá à minha procura e eu sei quem tu és. Eu fui-lhe chamado para que ele se arrependesse e seguisse a Jesus Cristo. Então vemos aqui de que nós não podemos esconder os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Ele sabe o que se passa, se realmente o queremos seguir em verdade ou não. Ele sabe se queremos segui-lo por interesses próprios ou para realmente ser adoradores em espírito e em verdade. João 16, versículo 30. Dizem os discípulos a Jesus: agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de facto vieste de Deus. Percebemos aqui que Ele sabe todas as coisas. A Deus não podemos enganar. Não podemos enganar com a nossa vida. Aos homens podemos disfarçar, podemos parecer que somos bons homens, bons cristãos, boas pessoas. Podemos dissimular ser pessoas aprovadas. Primeiramente, perguntemos às nossas mulheres porque é que passam tempo connosco e vão dizer que nós somos. Ou perguntemos ao contrário, vice-versa. Sempre ponho aquele exemplo. Se agora eu colocasse aqui nesta plateia todas as pessoas que tu amas e conheces e colocasse um cabo na tua mente e no teu coração, como se isso fosse possível, e eu passasse aqui num ecrã tudo aquilo que tu já pensaste, já sentiste na tua vida, certamente irias te envergonhar. Irias fugir. Havia pessoas que nunca mais irias escrever na tua vida por vergonha. Ante Deus nós estamos assim, despidos. Não podemos enganá-lo, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Podemos ir a Ele com o coração contrito e humilhado e
e sincero, porque Ele não podemos enganar. A nossa condição é pecaminosa e precisamos de um Salvador. João 21, versículo 17. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Simão, filho de João: Tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Então, Pedro está a dizer que Jesus sabe que ele o ama. Está a denunciar um sentimento eterno. Está a dizer de que Jesus sabe o que há no coração dele. Tudo sabe. Não podemos enganá-lo se o amamos ou não amamos, porque ele sabe se realmente é um amor sincero ou é um amor religioso. Marcos 11, versículo 1 ao 7. Vamos encontrar aqui agora não só a omnisciência, mas também a omnipresença. Este é muito bonito. Lê tu, amada. Marcos 11, do 1 ao 7. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de mim. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: O Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: O que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Amém. A entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, preparando-se para morrer. Só que há algo muito interessante aqui. Muitas vezes passa despercebido, onde vamos poder ver a omnipresença e a omnisciência. Então estão os discípulos com ele e Jesus diz para irem a tal sítio. É como se eu dissesse agora aqui: Amada, vai até Matosinhos e lá em Matosinhos vais encontrar uma bicicleta. E essa bicicleta pertence a outra pessoa. E quando tu fores agarrar na bicicleta, essa pessoa vai falar contigo e vai te dizer estas palavras. E tu vais responder desta forma, ele vai aceitar a tua resposta e tu vais trazer a bicicleta até mim. Isso seria surreal, a não ser que eu conhecesse essa pessoa e tivesse acordado com ela algo. Foi isso que Jesus fez. Disse aos discípulos para irem procurar o jumentinho e sabe que aquele jumentinho nunca foi montado por ninguém, sabe exatamente o sítio onde ele estava atado, conhecia o coração das pessoas porque sabia como as pessoas iriam reagir, que palavras iriam citar, como os discípulos tinham que responder e que eles iam aceitar aquela resposta. De outra forma, isto não seria possível se ele não fosse omnipresente e pudesse estar aqui e lá ao mesmo tempo e não fosse omnisciente, conhecesse o coração e a mente das pessoas. Era impossível se ele não fosse Deus. Isto é muito significativo, porque Jesus, sabendo onde estão todos os burros do mundo, significa que também sabe onde estão todas as pessoas do mundo. Não existe sítio nenhum no mundo onde nós não possamos esconder. Quando nós estamos em casa e há um problema, Jesus está lá. Quando nós estamos no trabalho e pensamos algo, Jesus está lá. Quando nós estamos na internet e pensamos que ninguém vê, Jesus está lá. Não vale a pena escondermos. Quando estamos na casa de banho e estou sozinho, Jesus está lá. Então não há nada que possamos esconder. Se Ele conhece todos os burros, também conhece todos os homens que foram feitos à sua imagem e semelhança. E Ele não podemos enganar. Então a melhor forma de nós nos apresentarmos a Deus
Sabe cada de nós a dizer, como disse o apóstolo Paulo, miserável de mim, quem me livrará deste corpo de morte? É apresentarmos como se apresentou esse publicano. Sou o pior dos pecadores. Dizer, Senhor, salva-me, porque eu preciso de Ti. A salvação não pode vir de mim, porque Tu sabes tudo e Tu vês tudo. Tem misericórdia da minha condição pecaminosa. Ele é omnipresente e omnisciente. E agora uma muito bonita e a que eu mais gosto, uma das características que só pertence a Deus. Jesus é imutável. Não muda. Isso é muito importante. Não muda. Vamos a Hebreus 1, versículo 11 e 12. Hebreus 1, versículo 11 e 12. 11 e 12, né? Sim. A terra e os céus vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupas. Tu as dobrarás como dobras um casaco, e serão trocados como se trocas de roupa. Mas tu és sempre o mesmo, e tua vida não tem fim. Mas tu és sempre o mesmo e tua vida não tem fim. Outras palavras, os céus e a terra passarão, mas Ele é sempre o mesmo e a sua vida não tem fim. Aqui está claramente a falar de Jesus Cristo, e antes de esquadrinharmos este texto não só é importante porque demonstra que Jesus não muda e é imutável, como também é o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, e mais uma vez está a demonstrar Hebreus de que as profecias do Antigo Testamento em relação ao Salvador como Deus se estão a cumprir. Eu leio o texto. Encontra-se, só para que fique nas vossas mentes, no Salmo 102, no versículo 25 ao versículo 27. Diz o seguinte, ouçam com atenção. Em tempos remotos lançaste o fundamento da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Atenção agora. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão as suas vestes, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Cumprimento da profecia em Hebreus. Tu és o mesmo e jamais os teus anos terão fim. Jesus Cristo como imutável. E como eu comecei por dizer ao início, não mudar só pertence a Deus. Uma unha encravada vai-nos mudar. Uma unha encravada no pé vai-nos fazer dor. Vai-nos criar angústia. Vai mudar a nossa rotina. Jesus não tem unhas encravadas. É o mesmo. Ontem, hoje e amanhã. E toda essa perfeição, essa perfeição que não muda, é muito importante para nós. Porquê? Porque nós somos uma noiva infiel. A igreja, aqueles que são salvos, são tratados como a noiva de Jesus Cristo. E a importância de Ele não mudar é significativa. Porque neste mundo o ser humano é terrível e asquerosamente pecador. Porque está perante testemunhas, está perante Deus e diz àquela mulher, eu vou te amar, nunca te vou deixar, vou cuidar de ti na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, e depois queres te divorciar quando vê o problema. Jesus não é assim. Ele prometeu que ia limpar a sua noiva, morrer por ela na cruz e guardá-la até a sua vinda, e Ele vai cumprir. E a importância de Jesus não mudar é muito significativa, porque significa que Ele não muda de opinião. E nós somos tão infiéis, tão pecadores, se Ele mudasse de opinião, tinha toda a legitimidade para nos mandar embora. E mesmo, assuma que hoje, que Ele mandasse embora seria justo, porque eu sou digno de condenação. Então, glória a Deus porque Ele não pode mudar, e diz a palavra que Ele não se pode negar a si mesmo. Ele é a rocha, Ele é o fundamento, Ele não tem instabilidade alguma. Ele não muda consoante os dias faz sol ou chuva. Ele não muda conforme está triste ou alegre. Por isso é que é muito importante a vida de uma pessoa estar baseada em Cristo, que é rocha. Se nós olharmos para uma rocha, transmite-nos uma ideia de firmeza. E Ele é tratado como uma rocha, como uma pedra angular, como aquilo que é estável. A alegria, a felicidade de uma pessoa não pode estar baseada nas circunstâncias e nos sentimentos. A alegria de um cristão não é um sentimento. A alegria e o gozo do cristão é uma pessoa, que é Jesus Cristo,
nosso Rei, Senhor e Salvador. Porque se a nossa alegria, se o nosso gozo, se a nossa felicidade depende das circunstâncias, nós somos instáveis como as ondas do mar. Às vezes vem uma grande, às vezes vem uma pequena, às vezes vem 7, às vezes vem uma. A felicidade de um cristão não é um sentimento, é uma pessoa, que é Jesus Cristo. E Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo amanhã. Então não tem que ser as circunstâncias a mudar a nossa visão, tem que ser quem Ele é a mudar a visão das circunstâncias. E a única forma de haver estabilidade na nossa vida é conhecer quem Ele é. E Ele não muda. E Ele não falha. E Ele é eterno. E Ele em breve voltará para julgar os vivos e os mortos, e aqueles que nasceram de novo estarão com Ele eternamente. Aqueles que têm a mente eterna e fundamentada na rocha têm estabilidade. Então a instabilidade humana, a ansiedade, é demonstração de que nós não conhecemos ainda a Deus ou não conhecemos bem as suas características. Então conhecer a palavra é conhecer a Jesus. Estudar a Bíblia é estabilidade para nós. Então quanto melhor conhecermos a palavra de Deus, mais estabilidade vamos trazer para a nossa vida. Porque quanto melhor conhecermos a palavra de Deus, melhor conhecemos aquele que não muda. Melhor conhecemos as suas promessas e melhor conhecemos a nossa condição pecaminosa e a nossa total dependência de Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele toda a adoração. Amém, a palavra de Deus.